eu coloquei ali uma necessidade urgente. Por quê? Porque todos nós precisamos, irmãos, de organização no nosso mundo interior. Talvez a gente tenha às vezes uma ideia falsa e a gente pense assim: o pastor ele deve estar com o mundo interior dele tudo organizado. Não está, irmãos. O André deve estar tudo organizado, o mundo interior não está. Vamos pegar personagens bíblicos. Abraão, pai da fé, provavelmente o mundo organizado dele, o mundo interior dele organizado. Não, irmãos. Ele viveu momentos em que ele se permitiu desorganizar e passou por problemáticas complexas em áreas da sua vida. Rei Davi, salmista, grande rei de Israel, mundo interior organizado? Também não, irmãos. Passou também por momentos em que ele permitiu que o seu mundo interior adentrasse ali em sentimentos ruins e ações ruins e atrapalhou problemáticas na família e por aí vai. Isso por causa, irmãos, da nossa natureza pecaminosa. Então, a nossa luta diária é para a gente organizar o nosso mundo interior para ser melhores pessoas, melhores servos de Deus, melhores profissionais, melhores pais, melhores mães. E essa vai ser uma luta até o final da nossa vida. A gente vai sempre precisar, de fato, fazer organização. Então, se você entra numa escola dominical hoje e pensa assim: não, para mim está tudo certo comigo, só levanta a mão, te dou o microfone e você ensina aqui. Não está, irmãos. Nós todos precisamos de melhorias. E a gente começa onde, irmãos? Palavra de Deus. Vamos começar aqui com o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 3. Você pode acompanhar e marcar na sua Bíblia. É um texto muito famoso, irmãos, de Provérbios. Mas você sabe que tem textos famosos, irmãos, que às vezes a gente tem 20 anos de igreja e a gente não sabe o que significa. A gente só lê e fala: nossa, que legal, que bacana. Só que a gente nunca refletiu de fato no significado e na aplicação desse versículo. Eu tenho uma teoria comigo, irmãos. Tem pessoas às vezes que pensam assim: nossa, mas está falando um tema muito simples, ou está falando uma verdade que já foi falada várias vezes. Irmãos, nós somos seres que precisam ouvir o óbvio todo dia. O óbvio. Irmãos, a gente esquece o óbvio. A gente esquece que precisa comer bem direito, esquece que precisa fazer um exercício. A gente paga uma consulta, vai no médico e ele fala o quê? Você precisa caminhar e comer melhor. Eu já sei, é óbvio. Mas alguém precisa falar para a gente, para abrir os nossos olhos. E aí parece que a gente fala: nossa, eu preciso fazer isso. É óbvio, a gente já sabe. Isso, irmãos, a gente precisa sempre ouvir porque é da nossa natureza. A gente precisa sempre relembrar e pregar para nós mesmos. E Provérbios fala o seguinte: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, irmãos, usa figuras de linguagem. Aqui nós temos duas principais. O que é o coração dentro do plano bíblico, dentro da organização ali dos assuntos bíblicos? É o interior. É dentro de mim. A ciência moderna sabe que fica tudo no cérebro, não no coração, no órgão do coração. Mas como a gente tem sentimentos e eles às vezes se manifestam, por exemplo, a gente está ansioso, parece que vem aqui meio para a barriga, não é? Um negócio estranho. Tem muitos sentimentos que a gente sente muito aqui perto do coração. Então tem essa ideia da intimidade, mas está falando o quê? Do interior, dentro de mim, da minha mente, como o pastor até pregou no comecinho aqui. Então, coração é dentro de mim, é aquilo que acontece lá no interior. Guardar não é guardar, colocar numa gaveta. Aqui, irmãos, a figura de linguagem ela aponta para o quê? Zelo, cuidado. É quando a gente pega o coração e olha para ele assim como um tesouro, como algo muito importante, porque eu só cuido de coisa importante. A gente não cuida daquilo que não vale nada para a gente, não é verdade? Se tiver um pouco de areia jogada lá na sua calçada, você guarda? Você cuida? Não, você quer varrer aquilo, jogar uma água e tira para longe. Por quê? Não tem nenhum valor. Agora, e se alguém perder um pouco de ouro lá na frente da sua calçada? Você chega: nossa, perdendo um monte de ouro aqui. Vou guardar, né?
Tá. Eu errei o versículo? Eu tô caçando esse 4:3. Foi aí, irmãos. Cadê? 4:23. Peraí. Isso, 4:23. Faltou 2 ali. 4:23. Tá vendo, irmãos? Atentos, irmãos. É isso que o professor espera. Guarda o coração. Agora, irmãos, pense o seguinte: quando a gente lê um texto, é legal quando a gente vê a palavra porquê. E quando não tem a palavra porquê, é importante a gente perguntar porquê. Por quê? Mas aqui ele já facilitou. Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Qual que é o significado disso, irmãos? O coração, o interior é muito importante. Dele surgem coisas que direcionam o nosso coração. Rei Davi, servo de Deus, grandes batalhas vencidas, compositor de salmos, de músicas, de louvor, estava um dia lá na sua varanda e viu uma moça. Os irmãos sabem o restante da história. Por quê? Porque por um instante ele não guardou o coração naquilo que era correto. Ele foi permitindo que o seu coração fosse assediado pelo pecado, pelo erro, pela má conduta. Enfim, e aí deu o que deu. Por isso que Provérbios fala: olha, guarda o coração, porque aí você vai ter uma oportunidade de ter uma vida melhor, de trabalhar melhor a sua família, o seu papel de pai, as suas finanças. A gente acabou de fazer 6 aulas sobre finanças, e a gente falou sobre emoções e por aí vai. Então, irmãos, esse provérbio é muito importante para a gente entender isso. Ok, agora o que é o mundo interior? Lembra que eu falei das coisas óbvias, irmãos? Eu gosto muito de pegar definições, porque o óbvio precisa ser relembrado, para que a gente novamente pense: poxa, agora eu estou entendendo isso de novo. E a gente acrescenta coisas importantes nesse entendimento. O mundo interior é o local onde estão o quê? A nossa consciência, por exemplo, a nossa razão. Eu estou pensando agora, você está pensando agora, está no seu mundo interior. Sentimentos. Eu tenho um determinado sentimento num determinado momento, está lá dentro do meu mundo interior. Olha lá, emoções e por aí vai. Não é um local que se pode tocar. Daí muita dificuldade, por exemplo, de tratamento de problemas emocionais. Porque como que eu toco isso? Quebrei a perna, o médico tira um raio-x, vê lá, alinha o osso. Agora eu estou numa crise com muitas ansiedades. Como é que eu toco isso? É diferente o tratamento, a avaliação, a forma de tratar. Então, não pode tocar e não é um local acessível a todo mundo. Veja, quem tem acesso ao nosso interior? Deus, porque Ele sabe todas as coisas, e nós mesmos. Nós temos o acesso completo ao nosso interior. Ah, mas e o diabo? Irmãos, o diabo não tem acesso ao nosso interior de uma forma total e plena como Deus. O diabo, ele age por observação. O diabo, ele age porque ele conhece profundamente a natureza do ser humano. Ele apresenta tentações. Ele conhece como a gente é, as nossas escolhas, o que a gente olha, o que a gente não olha, se a gente lê a Bíblia, se a gente não lê, se a gente ora, se a gente não ora. Mas quem que conhece e tem acesso total ao nosso interior? O indivíduo e Deus. Então veja, irmãos, isso aqui é uma coisa boa, porque eu tenho acesso ao meu interior e o Deus Todo-Poderoso também tem, e essa é uma dupla imbatível, para tratar, para trabalhar, para analisar aquilo que está dentro do interior. Beleza, interior está definido. Agora, o que é colocar ordem, irmãos, em uma coisa? Aqui é fácil, né? É fazer uma arrumação. Ordem é arranjar bem as coisas. Só que a ordem, irmãos, ela precisa necessariamente ter uma disposição correta. Eu sei que cada pessoa, às vezes ela entende, ela gosta de uma coisa de um determinado jeito. Mas tem coisas, irmãos, que tem uma ordem que precisa acontecer. Tem coisas que necessitam de uma ordem correta para que haja saúde, ok? Vamos pegar um exemplo aqui bem básico. Por exemplo, a alimentação. A alimentação, ela tem toda uma ciência por trás dela. Não adianta você pensar assim: não, mas eu acho que na minha concepção
se eu comer só esse e esse alimento, tá bom para mim. Não vai resolver. Existe uma ordem. A gente precisa de vitaminas, de minerais, de líquido na quantidade correta, para que a gente funcione bem. E as coisas dentro do interior, irmãos, elas têm uma arrumação que elas precisam também estar de forma correta, nos lugares corretos, para que a gente consiga ter uma vida saudável, abençoada, emocionalmente equilibrada. E aqui que mora então a problemática para a gente, porque a gente precisa aprender a identificar a desordem e aprender como colocar isso tudo em ordem, que é um pouquinho do objetivo desse início aqui, e depois lá da sala do pastor que eu falei no começo. Então veja, vamos pegar o conceito inteiro. Pôr ordem no mundo interior significa arrumar a nossa vida interior. Isso é perfeição, irmãos? Não. A perfeição, para nós, ela não existe, mas ela é um objetivo, porque Deus ele nos orienta a ter um objetivo de maturidade, sede perfeitos, não é isso que diz a palavra? Então a gente vai melhorar a cada dia. O que a gente não pode aceitar na nossa vida, irmãos? Estacionar ou ir para trás. Às vezes a gente, como crentes, a gente tem uma régua que a gente abaixa, só que Deus levanta. A gente pensa assim: ah não, Deus, está tudo bem do jeito que está para Deus. E Deus fala: não, eu quero melhoria, eu quero crescimento, eu quero maturidade, eu quero homens e mulheres de Deus operantes, atuantes. Então a gente precisa, irmãos, entender que a gente tem condições de melhorar, de crescer, porque Deus quer isso para a nossa vida. Então, fazer com que ela fique em harmonia. Não tem a harmonia dos instrumentos, irmãos? Se cada instrumento tocar de um jeito, a música fica totalmente maluca, esquisita, soa ruim para o nosso ouvido. A harmonia dentro da nossa vida, em todas as suas esferas, ela é necessária. Ela precisa de uma boa disposição, estar arrumada em todas as suas áreas. Então veja, eu sou um crente fervoroso, firme, leio a Bíblia, oro, mas eu bato na minha mulher. Está desarrumado. Não faz nenhum sentido isso, irmãos. Você tem uma concepção errada. Você não está sendo, na verdade, um crente tão bom. Você é um frequentador da igreja e não está entendendo os conceitos. É necessário, então, irmãos, um alinhamento da nossa vida, para que a nossa vida ande de forma saudável. E esse alinhamento ele é em todas as áreas, A gente falou um pouco de financeiro, aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre motivação de vida, tem organização de tempo, para que a gente alcance então uma maturidade que se espalhe em todas as áreas da nossa vida. Para arrumar a desordem, precisa fazer o quê? Enxergá-la. Não tem como, irmãos, eu arrumar uma coisa que eu não acho que está desarrumado. E esse é um dos grandes problemas, às vezes, de nós crentes. A gente pensa que está certo, está tudo bem. E sabe qual que é uma grande tendão de Aquiles, nosso, irmãos? É que às vezes a vida parece que está dando certo, mesmo desordenada. E isso é um problema. A gente pensa que dar certo é a mesma coisa de estar tudo certo. Ou seja, eu estou lá no serviço, só que eu estou sendo mentiroso, eu estou sendo desonesto, eu estou ali aceitando certos comportamentos da minha vida ali, mas está dando certo. Eu estou ganhando meu salário, está indo. Eu vou indo e medindo. Ah, Deus não fez nada. Nossa, menti mais uma vez, não aconteceu nada. E a gente vai achando que normal, vai normalizando esta desordem, e aí é um problema. Observe o que o salmista diz lá em Salmos 32: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O que é calar os pecados, irmãos? É aceitar a desordem. Calar os pecados é não fazer uma avaliação de si mesmo honesta naquilo que a gente está vivendo. É a gente ser omisso com muitas coisas na nossa vida, e a gente vai calando isso. E quando eu calei os meus pecados, tem uma consequência: os meus ossos, eles foram envelhecendo. Aqui a ideia, irmãos, é um tipo de câncer. A ideia do salmista aqui, uma doença severa foi acontecendo porque eu não arrumei algo que estava
desordenada. A consequência, ela foi crescendo, e ela vai crescendo num ritmo grande, até chegar nesse tipo de coisa: gemido, tristeza, dor. Por quê? Porque faltou consertar algo que estava em desordem. Vamos pensar, irmãos, numa trinca, por exemplo. Eu vi uma trinca, se eu arrumo, ela vai crescendo, aumentando, até atrapalhar toda a estrutura. Para arrumar, precisa enxergar a desordem. Irmãos, para enxergar a desordem, a gente precisa fazer um exercício. E o exercício é dar nomes para a desordem. Isso aqui, irmãos, não precisa ser uma coisa pública. Você não vai chegar, não somente o nosso, irmãos, mas de outras pessoas também. Porque a gente tem a tendência de avaliar. Eu olho para a Cida e falo: nossa, a Cida trocou de carro, fez isso, fez aquilo, nossa, tudo certo. E de repente não está, pode, mas pode não estar. E André, no ambiente cristão, A gente tem uma sinceridade conosco, né? Uma autossinceridade. Por quê? É difícil a gente ficar julgando isso. Nem é bom que a gente fique julgando nas pessoas, né? Então aquela pessoa faz isso, então ela está boa, ela está ruim. A ideia, irmãos, é olhar para nós. Quando a gente olha para nós, irmãos, a gente já tem aí meio caminho andado, ou até mais. Por quê? Porque é a esfera que a gente tem poder para atuar. Primeiramente dentro de nós, depois a gente influencia também positivamente. E aqui, o que eu quero dizer com dar nomes, irmãos? Autoavaliação. É isso que, por exemplo, os terapeutas vão trabalhar, né? Você vai começar a entender os seus sentimentos, as suas atitudes. Aqui alguns exemplos, vamos lá. Dando nomes para as desordens. Poxa, eu estou me sentindo esgotado fisicamente e espiritualmente. E o que significa dar nomes, irmãos? Por que eu estou assim? O que está acontecendo na minha vida que me levou a este estado? Será que é um estado pontual? Por exemplo, vamos pegar aqui os pais que são de criança pequena. Poxa, eles devem estar esgotados porque tem um bebê. Então tem uma questão ali. Poxa, mas não tem bebê nenhum, a vida está andando normal, mas eu estou esgotado, espiritualmente eu estou mal, eu não estou alinhado com Deus, eu estou com dificuldade até de falar com Deus, eu estou com certas dificuldades de exercer minha espiritualidade. O que está acontecendo comigo? Eu preciso dar nomes. Qual é a desordem que está acontecendo? Às vezes, irmãos, isso daqui, uma grande parte das vezes a gente consegue avaliar, mas às vezes a gente precisa até procurar um profissional. Isso aqui não é pecado, viu, irmãos? Vou procurar um profissional para me ajudar a entender o que eu estou vivendo aqui, porque eu não estou conseguindo lidar. Eu já tentei, eu já avaliei, eu já fiz algumas iniciativas. Preciso conversar com alguém, com um pastor, ou com um terapeuta, um psicólogo. Porque, irmãos, isso é cuidar do coração. Isso é o que o versículo diz: guardar o coração. E por que a gente faz com outras coisas? Minha perna está doendo, já faz tempo, eu vou lá dar um jeito. Vixe, estou com umas pontadas aqui, é pedra de rim. Não, eu vou só ficar aqui que vai subir. A gente vai, a gente busca. Então a gente precisa aprender, irmãos, ter esse autocuidado com a gente. E dar nomes é o princípio, é entender a desordem que está acontecendo. Porque só quando a gente entende, irmãos, a gente vai atrás de uma solução. Se para mim está tudo certo, está tudo bem, tudo tranquilo, eu não vou resolver. Eu vou ficar vivendo isso eternamente, até acabar a minha vida, até isso esgotar o meu coração. Isso não é positivo. Minha vida, no fundo, é um fracasso. Às vezes você pensa isso no seu coração: poxa, eu sou um fracasso. Poxa, eu estou vivendo aqui, eu estou trabalhando, mas eu estou desanimado com tudo. Eu não estou encontrando motivação de servir a Deus. Por que isso? A gente precisa ir para a oração, irmãos, ir para a reflexão, ir para livros, entender essa questão que eu estou vivendo. Isso é dar nomes, é se preocupar. Hoje, irmãos, às vezes a gente se preocupa mais com as finanças, por exemplo, que é algo importante, mas a gente esquece às vezes. A gente lembra daquela figura da vaca? Tem o leitinho da vaca lá. Só que se a gente não cuidar da vaca, não tem o leite. O leite às vezes vai sair até apodrecido, porque a vaca está doente, a vaca está com infecção, a vaca está, sei lá, com ansiedade, a vaca está com um monte de coisa, e aí a gente vai perdendo os frutos positivos.
que a gente pode gerar. Então a gente precisa cuidar dessa vaquinha que somos nós, para que ela produza bênção. E eu preciso dar nomes. Poxa, eu sou desorganizado. Eu nunca resolvo essa questão. Eu sempre fui desorganizado. Eu não cuido da minha vida financeira. Eu não cuido da minha casa. Se você entrar, é tudo fora de lugar, tudo bagunçado. Eu não consigo organizar meu estudo da Bíblia. Eu não consigo me organizar bem no trabalho. Por que eu estou vivendo desta forma? Poxa, eu posso ter um temperamento que facilita isso. Eu posso ter algo que eu trouxe lá do passado, dos meus pais, da minha educação. Pode, mas isso não é uma sentença, irmãos, que você vai ser sempre assim. Você pode entender e dar nomes e buscar saídas para melhorar essa questão. Aqui, irmãos, a ideia é o quê? Dar nomes. Eu preciso dar nomes. Por que eu estou sendo dessa forma? Por que eu não estou cuidando das minhas coisas como deve ser? Por que eu não estou zelando da forma como deveria? Isso está trazendo falta de saúde para a minha vida. Eu não tenho tempo para aquilo que é importante na minha vida. Já é domingo. Já é domingo, eu não consegui nem passear com a minha esposa de semana. O que está acontecendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo? Eu não consegui dar uma atenção para minha filha numa semana inteira. Eu não estou conseguindo ter um tempo para Deus. Eu não estou conseguindo ter um tempo breve que seja para uma reflexão bíblica. Eu não estou desanimado para servir a Deus. Ministério, eu nem penso. Servir a Deus numa obra, imagina, não tem condições de fazer isso. Por quê? O que acontece com a minha vida que eu estou dessa forma? Como que está a minha organização que está me trazendo a uma atitude tão pesada que está prejudicando minha família, minha mentalidade, tudo isso? Eu preciso dar nomes para entender o que eu preciso fazer. O meu jeito de viver é caótico, cheio de atividades intermináveis. Eu já acordo cansado. Nossa, acordo de manhã, nossa, lá vou eu, 500 atividades. O que está acontecendo? Por que você tem tanta atividade? Você é o dono de Trump? Você é o presidente dos Estados Unidos? Deve ter muita coisa para ele fazer, com certeza. O que está acontecendo? Por que a agenda está tão cheia desse jeito? Será que eu disse muito sim quando eu deveria ter dito não? Será que muitas coisas eu estou enrolando para fazer e está demorando mais do que era necessário? O que está acontecendo? Será que tem coisas ali que não fazem parte do que Deus quer para a minha vida? Isso, irmãos, é dar nomes para aquilo que eu preciso colocar em ordem dentro do meu interior. Aí está as mães, Minha vontade é sumir. Toda mãe já disse isso, certeza. Eu já ouvi a minha falando. Minha vontade é sumir. E vocês vão ver, né? Porque está com vontade de sumir e não está tendo mais alegria e prazer nas coisas da vida, mesmo naquelas coisas, irmãos, que são mais difíceis. Tem um pessoal ali, teve bebê, tem um maiorzinho, poxa, é difícil, troca a fralda, fica doente, é remédio, fica olhando 24 horas ligado, é difícil. Mas será que não tem um prazer, uma alegria de Deus no difícil? No complexo, na alegria de ver o crescimento, de cuidar de uma vida, de fazer parte de um plano de Deus para uma alma que Deus confiou a mim. E aí eu perdi isso daí. Por que eu perdi? E eu estou com vontade de sumir da face da terra. O que está acontecendo com o meu mundo interior? Dando nomes, irmãos. Eu estou bem distante de ser um servo de Deus dedicado. Tiago falou ali. De repente a pessoa olha para si mesma e fala: eu sou uma fraude, para si mesmo. Nossa, na verdade, eu não tenho servido com alegria, eu não tenho participado nem da obra com tanta alegria. É que eu tenho que vir, como o pastor Denis costuma brincar, porque vai que dá B.O., né? Vai que Deus, você não foi, agora. E eu estou nessa tensão, né? Como se Deus tivesse uma folha de ponto, e eu venho na igreja para bater o ponto. E eu perdi o prazer, a alegria de louvar, eu perdi a alegria de olhar para o versículo bíblico e falar: meu Deus, está falando comigo. Eu perdi
vejo a presença de Deus na minha vida, e aí eu escuto um irmão falando de testemunho, aí eu olho e falo, isso deve ser mentira, não é possível, eu não sinto isso, eu não tenho isso na minha vida. Irmãos, por que eu estou vivendo esta realidade? O que está acontecendo com o meu coração? Eu não estou conseguindo alcançar isso. Eu não sei o que é leitura bíblica faz tempo. Eu pego a Bíblia, parece que eu tomei Zolpidem. Sabe aquele remédio para dormir que o pessoal toma por aí? Peguei a Bíblia, fechei a Bíblia. O que está acontecendo com o meu coração? Será que isso também não tem a ver com uma ideia exata, né? Vamos dizer assim, Que vai ser o primeiro ponto aí depois dessas reflexões. Agora, dando nomes. Quando eu dou nomes, irmãos, é uma tempestade no meu coração, de fato. Você fica mesmo tipo, nossa, fica pensando. Se você for, por exemplo, como eu, que sou muito agitado, aí eu fico andando lá no corredor, pensando e refletindo, aí já ora ao mesmo tempo, e daí você está falando com você mesmo, e você está pregando para si, e você fala, não é possível. É um turbilhão mesmo dar nomes para as coisas. É difícil, é complexo, mas é importante. A minha alma está vazia. Eu não sinto propósito em quase nada. Por que eu me sinto dessa forma? O que está acontecendo no meu interior que chegou nesse tipo de pensamento dentro da minha alma? Diferente do que eu queria ter, que é chegar num domingo como esse, assim, eu tenho um propósito, Deus, eu estou aqui porque eu conheço a tua vontade, eu sinto que eu vou ser usado pelo Senhor. Irmãos, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco, mas é tão diferente, irmãos, uma vida, por exemplo, que tem um propósito, e que existe isso na vida, mas está sendo resolvido, porque a pessoa ela já chega num culto como esse, ela já chega na direção de Deus. Eu tenho que conversar com o irmão hoje, eu vou evangelizar, eu vou orar por um, eu vou para servir, eu vou para abençoar, eu vou louvar mesmo com toda a minha voz. Significa que a vida está tudo certo? Não, mas a pessoa ela começa a entender que o mundo interior dela precisa ser trabalhado, precisa entrar num tipo de maturidade importante. Olha só, já foi mencionado aqui, exterior parece saudável, mas interior ruindo. São pequenas trincas, irmãos, que a gente vai aceitando, porque a gente não deu nome para elas. Então veja, eu tenho uma trinca no casamento, a trinca está lá, e eu não dou nome para ela. Todo dia eu olho para a trinca no meu coração e não resolvo. A trinca vai se grudar sozinha? Não. A gente precisa identificar, dar nomes e solucionar. Se eu não consigo, eu busco ajuda, mas eu tenho que ter a disposição de selecionar, de arrumar, de resolver. Veja, irmãos, então vamos tomar cuidado em ficar cuidando só do exterior. Legal, você hoje pôs uma roupa, aquilo que você tinha de melhor, veio para cá, se ajeitou. Mas pense, irmãos, se fosse possível que a roupa fosse o que é o seu interior, do lado de fora. Como estaríamos? Qual seria a nossa roupa? Será que a gente estaria com uma roupa bonita ou não? Irmãos, dar nomes é muito importante para a gente começar a mudar. Por quê? Muito tempo com o exterior desarrumado, com o interior, perdão, desarrumado, desordenado, sem ser cuidado, é como um prédio ou uma casa, irmãos, que a gente deixa. Você já foi viajar e deixou a sua casa parada e voltou depois de uma semana? É um caos, né, irmãos? Nunca vi tanta poeira, tanta coisa. Você vai limpando aquela poeiraiada, aquele caldo de terra, e se deixar mais tempo, nasce mato até no cimento, e aí começa a dar problema nas borrachinhas que tem no encanamento, que elas não estão sendo lubrificadas pela água, e aí começa a ter vazamentos, e aí daí a pouquinho, uma telinha deu um vento, ela sai um pouquinho, e como não tem ninguém cuidando, entra água, aí já está chovendo dentro da casa, e aí, irmãos, chega um momento destruidor, destrutivo, né? Cada vez pior, cada vez mais complexo. Então o que a gente tem que fazer? Parar com esse negócio, a gente precisa arrumar. Observe que a palavra diz lá em Mateus 15:8,
Jesus diz o seguinte, citando uma palavra do profeta: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Qual que é a ideia desse texto, irmãos? O exterior fazendo algo, só que o interior desconectado com aquilo que a pessoa está fazendo. Então veja, irmãos, que às vezes eu sou um pai e eu busco ser um bom pai, mas eu não estou sendo o melhor pai que eu posso ser. Bom é diferente de excelente. Tem níveis. Você pode se contentar com o básico, a nota 4, 5, ou você pode ter uma nota 8, 9, outra um 10. Agora eu estou contentado ali com o baixo, o mínimo que eu preciso fazer. Isso está desconectado, irmãos, com o que eu posso fazer. O que Deus quer aqui? Honra-me com os lábios, mas também com o coração. Coração perto de mim, me honrando, me bendizendo, me servindo. Agora isso aqui é uma desconexão, irmãos, de exterior com o interior. O interior dessa pessoa aqui, ele está como aquele vaso desarranjado. Ele não está numa forma bonita, ele está desarrumado, ele está quebrado, ele está desalinhado. Ele precisa então se alinhar corretamente para que uma coisa esteja ligada com a outra de forma correta. Então, uma vida de aparências não vai se manter de pé de forma saudável se o interior não for cuidado. Percebe, irmãos, a importância desse tema? Eu gastei bastante tempo aqui. Depois o pastor vai ter uma sala detalhada sobre isso. A gente precisa investir, irmãos. Se você pensa assim, olha, eu estou assim, bem complicado nessa área, nessa questão, eu faria a inscrição nessa sala aí. A gente vai trabalhar umas coisas aqui, mas lá vai ser mais pesado ainda, no bom sentido, para a gente arrumar essas coisas que estão em desordem. No final das contas, irmãos, quando a gente sai daqui, a gente sai com uma cédula na mão. Qual você vai ticar? Vou colocar em ordem? Ou vou continuar como está e torcer que nada aconteça? Irmãos, essa pessoa aqui, ela não é salva? Irmãos, tem um monte de gente que é salva, mas a vida dela não vai atingir um potencial que Deus deu para ela atingir. Por quê? Porque ela fez escolhas erradas. Por isso que a palavra vem, por isso que Deus mandava profeta, por isso que Deus fazia alertas. Por quê? Olha, vocês são o meu povo, mas tem coisa que tem que melhorar, tem coisa que tem que avançar, tem coisa que precisa colocar em ordem. Se vocês não colocarem, as consequências vêm, a lei da semeadura, ela vem. Então, nós estamos falando aqui de salvação, meus irmãos. Salvação é você e Deus. Você creu em Jesus Cristo, você busca, ok, é outra coisa. O que nós estamos falando aqui é de santificação, é de uma busca de uma vida que agrada a Deus, em todos os sentidos, não é? A nossa vida não tem, irmãos, caixinhas, no sentido de que elas são todas separadas. Eu sou uma pessoa que lá no serviço eu sou crente, aqui eu tenho que ser crente, em casa eu tenho que ser crente. Lá no serviço eu sou um pai, lá em casa eu tenho que ser um pai, onde eu estiver eu sou um pai. Então eu tenho aquilo que Deus estabeleceu para mim, e eu preciso alinhar isso a tudo. Então, comece a escolher o que você quer. Só que escolher, irmãos, não é só pegar uma folha e dar um tique. Escolher. Escolhas, irmãos, elas precisam estar acompanhadas de tudo aquilo que elas precisam para acontecer. Ok, eu me identifiquei com alguma coisa, eu estou vendo que alguma coisa não está alinhada, e eu escolhi colocar em ordem. E agora? O que eu tenho que fazer? Eu preciso refletir sobre ações, sobre aquilo que precisa mudar na minha vida. E para ajudar, irmãos, essas ações, eu vou trabalhar nesses próximos, hoje e nos próximos dois aspectos. Que não vai terminar todo o assunto aqui, né? O pastor depois vai trabalhar, tem livros sobre isso também. Se os irmãos quiserem, eu indico. Inclusive, um pouco dessa aula aqui é baseada em um livro que é bem interessante, chama Põe a Ordem no Seu Interior. Muito legal. Nós vamos trabalhar dois aspectos aqui, irmãos, para a gente sair com alguma coisa daqui. Também não adianta, né? Jogar a bomba e não sair com nada. Primeiro, motivação de vida, que é importantíssimo para colocar ordem no mundo interior. E a gente também vai trabalhar um pouco sobre emprego e organização
e boa administração de tempo, ok? Então, nesse tempinho que a gente tem até o final, eu quero trabalhar um pouquinho sobre a motivação de vida, sobre essa ótica que a gente trabalhou desde o início. Identifiquei, dei nome para os meus problemas, eu estou numa reflexão profunda. Isso, irmãos, só uma dica aqui, não vai acontecer em 5 minutos que você sentar lá na sua casa, deixa eu avaliar. Isso vai sendo construído. Você vai estar lá no seu serviço, nossa, olha aquilo lá, olha, entendi uma questão lá que está desordenada na minha vida, por causa disso, disso. Anota. Você vai construindo esses entendimentos no dia a dia. Você veio na igreja e construiu mais um pouquinho, só que você está voltado para construir esse entendimento. Lógico, esse momento de reflexão ele ajuda, mas não vai resolver tudo em 5 minutos, né? É uma construção. O que é motivação de vida, irmãos? Vamos lá. Motivos ou causas que impulsionam a nossa vida e determinam nossa conduta. A minha motivação, ela vai definir muitas coisas que eu faço. Uma grande parte delas. Aquilo que eu penso que eu sou, aquilo que eu penso que deva acontecer na minha vida, vai motivar muitas das minhas escolhas. Então veja, a motivação, ela pode ser também boa ou também ruim. Eu posso, por exemplo, ter uma motivação positiva de querer que a minha filha seja uma profissional boa na vida. Legal, boa motivação. Só que aí eu começo a fazer o quê? Ser uma pessoa corrupta, porque eu penso que eu tenho que colocar ela numa faculdade que custa 20 mil reais. E aí eu começo então a ser um profissional corrupto, dar golpes, fazer maracutaias. Então veja, eu peguei algo que era positivo, só que eu transformei em algo negativo, ruim. Então, irmãos, a motivação de vida, ela precisa sempre ser avaliada para a gente entender se ela está de acordo com a vontade de Deus ou não. A gente precisa entender muito dessa motivação, do porquê que eu faço o que eu faço, para que a gente então possa fazer a nossa vida ir para algo saudável, resolver essas questões a respeito de desordem na vida. E para isso, irmãos, nós precisamos entender aqui que tem 2 grupos de pessoas, geralmente, que todos nós se enquadramos. Primeiro, pessoas impelidas. Segundo, pessoas chamadas. O que são, irmãos, as pessoas que são impelidas? É uma palavra que a gente não usa muito, mas olha só. É uma pessoa que é estimulada, impulsionada por uma força. Quase sempre forças prejudiciais. É claro, irmãos, por exemplo, Deus, tem versículos que falam que Deus é a minha força. É uma força positiva. Só que aqui a ideia, irmãos, é a gente refletir sobre aquele tipo de vida em que a gente é levado por coisas sem a gente ter um controle sobre elas. Por exemplo, tudo que as pessoas me pedem, eu falo sim. Eu sou uma pessoa impelida ao quê? Agradar aos outros. Tudo eu falo sim. E não importa se eu estou destruindo o meu mundo interior, se eu estou prejudicando a minha família, eu preciso agradar as pessoas. E aí eu vou, sim, sem fazer reflexões. A pessoa impelida, então, irmãos, ela tem esse sentimento de ser impulsionada sempre por alguma coisa. Ela não está nas rédeas da sua vida no sentido de fazer as suas decisões de forma racional. Ela sempre vai ter alguma coisa empurrando ela. Sempre vai ter alguém que vai decidir por ela. Sempre vai ter algum sentimento, alguma coisa que vai fazer ela decidir alguma questão, porque ela não reflete sobre o chamado, sobre quem ela é, sobre a palavra de Deus. É a pessoa, deixa a vida me levar. E aí nós temos um versículo interessante na Bíblia, em Efésios 2:2, que diz o seguinte, olha só: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está falando aqui, irmãos, para os irmãos crentes daquela igreja, sobre algo que aconteceu no passado deles. No passado deles, de forma bastante clara, eles eram crentes, evidentemente, lá no passado. Como que eles estavam andando? Andando aqui
é uma figura para vivendo. Eles andavam como? Segundo o curso deste mundo, pessoa impelida. Então, segundo o mundo vai ditando, eles iam andando. Então, se o mundo fala que isso aqui é o correto, eu faço isso aqui. Se o mundo fala que tal coisa é o melhor, eu faço isso daqui. Se é melhor tal coisa e todo mundo está aceitando, eu aceito também. Então, eu não tenho um pensamento crítico, eu vou vivendo impelido, impulsionado, empurrado por tudo quanto é tipo de coisas que se apresentam no meu caminho. Quem que é o príncipe da potestade do ar? A ideia aqui, irmãos, são forças espirituais malignas. O inimigo nos tenta. O inimigo tenta as pessoas. O inimigo coloca um sistema mundano para impulsionar as pessoas para distante de Deus. E aí eu não tomo nenhum tipo de ação contra isso. Eu vou aceitando e andando no fluxo do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja, irmãos, tem uma influência também espiritual dentro das nossas motivações. E, obviamente, aqui ele está falando dos irmãos lá antes da conversão, só que depois que a gente converte, irmãos, não significa que isso zera. O apóstolo Pedro diz que o diabo ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Qual que é a ideia? Que o diabo ele tem um firme propósito que o crente ele não entenda a sua motivação de vida. Ele não entenda por que ele está aqui. O diabo, irmãos, ele nem precisa colocar. Tem gente que o pastor Denis fala dos pecados preferidos, né? Do pessoal, que é drogas, sexo, qual que é o outro? Não lembro. Que o pessoal mais. Dinheiro, corrupção e tal. O pessoal pensa que às vezes, irmãos, o diabo ele vai ficar. Ô João, vou colocar uma mulher para atrapalhar a sua vida. Pode até acontecer. Instagram. Vou colocar aqui no seu Instagram. Mas, irmãos, às vezes o diabo, ele, na grande maioria, ele nem vai fazer isso. É só deixar o João com o controle na mão, assistindo Netflix o dia inteiro. Perde o propósito, perde o tempo, perde a sabedoria, perde um monte de coisas. O mundo vai ficando em desordem, a família vai desordenando, o trabalho dele vai desordenando. Irmãos, vamos olhar para os tigrinhos, as betes, que está uma febre no nosso tempo. É algo diabólico, irmãos. Não precisa ser uma coisa de outro mundo, é um joguinho, uma aposta. E aí o diabo tirou o tempo, tirou o recurso, tirou a alegria. Irmãos, vou dar um dado para vocês, está saindo uma pesquisa por aí de evangélicos nos tigrinhos, viu? E eu já vi uma prévia aí que o negócio é alto. Por quê? Desordenou o mundo interior, perdeu a motivação de vida. Aí ele vai querer o quê? O dinheiro rápido, vai querer viver pela sorte. Vou ter uma sorte aqui, vai resolver o meu problema. E não o que a Bíblia ensina: o trabalho, a disciplina, a sabedoria, a dependência de Deus, e por aí vai. Então, a gente precisa entender, irmãos, que encontrar motivação de vida é muito importante. E que quando a gente é impelido por certas coisas e não coloca as rédeas na nossa mão junto com Deus, vai dar problema na nossa vida, pastor. No caso do tigrinho, a motivação, irmãos, e dar nomes. Agora, para a gente fechar aqui o nosso tempo, e aí semana que vem a gente continua, quais são algumas das características das pessoas impelidas? Como o pastor bem mencionou, a pessoa impelida, às vezes, ela tem uma motivação, sim, só que está totalmente louca, irmãos, a motivação. Está totalmente desorientada. E qual que é o nosso objetivo? Dar nomes para aquilo que a gente está sentindo e vivendo, para a gente encontrar a verdadeira motivação. A motivação de Deus, bíblica, mais saudável, mais correta, para que o nosso mundo interior esteja de acordo, alinhado, e cada dia ele seja melhorado. Olha só, a pessoa impelida está quase sempre estressada. E aqui, irmãos, estresse é natural para o ser humano. Mas veja, irmãos, a pessoa vira o Dunga, né, de 7 anões. Não tem alegria. Cadê a alegria? Você não viu um sorriso? Você nunca viu o dente da pessoa? O que está acontecendo? Ela está
provavelmente, irmãos, impelida na sua vida. Ela perdeu essa capacidade. Lógico, irmãos, eu não estou falando aqui, caso que o pastor mencionou, de uma doença. Poxa, a pessoa ela está doente com uma depressão. Isso é outra coisa. Precisa ser tratada para ela conseguir chegar no estado, para ela conseguir avaliar essas coisas e viver bem. Precisa tratar com medicamentos e por aí vai, porque é uma doença de fato. Agora eu estou falando aqui no sentido mais geral nosso aqui, que eu posso refletir. Poxa, todo dia eu estou estressado. Por que eu estou tão estressado? O que está acontecendo comigo? Eu preciso dar nomes para entender as minhas motivações. Eu não tenho tempo para se afastar um pouco da correria. Não tem tempo para descansar a fim de restaurar suas forças. Irmãos, tem gente que acha que é Deus. Porque o único que não descansa, diz a Bíblia, e não precisa, é Deus. Agora eu preciso descansar. Você precisa descansar. E quando a gente entra num tipo disso aqui, irmãos, não posso parar. Como assim? Você não pode parar? Você é Deus? Está errado, irmãos. Alguma coisa está errada, está desalinhada na motivação e nas organizações e na construção da agenda do seu tempo de trabalho, que tem que reavaliar. Porque a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu descanso, para descansar. Então eu tenho que descansar, eu tenho que dormir. Não tem um Salmo 128 que fala lá que Deus ele não dorme, mas para os seus ele dá enquanto dorme. O que ele dá? Irmãos, a gente descansa baseado numa ordem de Deus, biológica e até mesmo na palavra. De louvar Ele, de ter culto, de ter tempo para a gente ter comunhão com Ele. Só que a gente está tão impelido, irmãos, que a gente não tem mais condições. Isso aqui, irmãos, é uma perda da motivação correta, bíblica, dentro do mundo interior. Aí, por exemplo, eu sou pai, vamos pegar um exemplo. Eu tenho que sustentar minha família. Só que eu estou tão com uma motivação errada que a minha vida é 110% trabalho. Então eu sou só pai para pôr comida na mesa. Mas eu não sou pai lá de Deuteronômio 6. Assentar-se, falar, andar à beira do caminho, ensinar a palavra. Eu não ensino a palavra para o meu filho, para minha filha no ano junto. Eu não tenho tempo, eu preciso dar alimento. Como assim? Precisa dar o alimento, mas alguma coisa está desordenada, que outras coisas importantes não estão sendo também observadas. E aí, irmãos, eu dou nomes, eu vou tentar encontrar a motivação correta. Poxa, eu não consigo. Para que serve a igreja, irmãos? Poxa, eu louvo e tal, mas para que serve a comunhão? A comunhão serve justamente porque tem aqui uma pessoa que tem um filho pequeno e tem um que já criou 5. Poxa, eu vou conversar com esse irmão. Deixa eu ver o que ele pode dizer. Eu vou conversar com o pastor, porque eu estou com uma questão, mas a gente tem vergonha de ter problema. A gente tem vergonha de pedir ajuda. Isso, irmãos, é um pensamento ruim para nós, principalmente os homens, porque a gente foi muitas vezes criado dentro da nossa estrutura. Você tem que aguentar as pancadas. Tem mesmo que aguentar um pouco das pancadas, mas isso, irmãos, não tira o aspecto de ter sensibilidade e de ter conversas com outros homens, com amigos. Vamos ter o Clube do Livro, vai lançar aí. O que é o Clube do Livro dos homens, irmãos? É para a gente conversar como homem, é para a gente falar das nossas questões, para a gente abrir um pouco o coração. Você não vai fazer isso na sua casa. Nossa, mas de novo a igreja fazendo programação, mas é só programação? Vamos fazer sim. Por quê? Porque a igreja precisa afiar, ferro afia ferro, ovelha anda com ovelha. Não é que você vai se enclausurar aqui. Percebe, né, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Essa construção de conversas, onde que ela vai acontecer? Quando que você vai conversar com outra mãe? Quando que você, homem, vai conversar com outro homem sobre questões importantes da sua fé? Você não vai conversar na sua casa, pelo WhatsApp, assistindo TV. A igreja proporciona, então, irmãos, encontros, churrasco, programações para a gente trabalhar essas questões. Agora, se eu sou impelido, aí eu não enxergo o valor disso. O que eu falo? Ah, não.
Não, ixi, mais coisa. Não, eu estou na correria, não tem jeito. Mais 5 minutinhos. Está sempre preocupada com os símbolos associados à ideia de realização. O que ela está preocupada, irmãos? Status, poder, reconhecimento. Eu por dentro estou estraçalhado, mas pelo menos as pessoas me reconhecem. Pelo menos o pessoal fala que eu sou um bom profissional, mas eu estou quebrado, assim, eu estou destruído. É que eu sou homem, senão eu chorava. Deus pensa. Mas eu estou indo. Ok, irmãos, tem um aspecto, por exemplo, na vida masculina, que a gente tem essa coisa de ir em frente. Mas, irmãos, a todo custo, não é isso que Deus falou. A todo custo, a custo do nosso coração, da nossa família. E aí a palavra de Deus diz o quê? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? De que adianta os status que eu tenho, os títulos, mas eu estou numa crise de estresse? Ou eu vou ter um ataque cardíaco daqui 5 anos. Poxa, para que isso? A minha motivação está correta? Está alinhada? Então a pessoa impelida, irmãos, ela tem essa preocupação muito grande com o exterior, só que o interior às vezes ela deixa ser quebrado demais. Existem machucados no interior naturais, irmãos. Conversas difíceis, questões que a gente enfrenta, adversidades na vida, mas não é para a gente achar que isso é a normalidade, né? Não, eu tenho que estar machucado todo dia, eu tenho que estar destruído, que aí está certo. Tem gente que pensa assim, irmãos: nossa, parece que eu estou sentindo tão bem, alguma coisa. Tem algo desalinhado. Sentir bem é desalinhado. Sentir feliz é desalinhado. Tem até aquela brincadeira que o pastor às vezes faz, tipo, o pastor nas férias, como que ele tira foto? Não pode ir. O pessoal vê que eu estou feliz nas minhas férias. O pastor não pode ter férias. O diabo não tem férias, né? O pessoal fala. O pastor Alexandre não tira férias. Brincadeira. Não tira férias. Só o Pedro já é terceiro. Não, Pedro, o diabo ri na cara de Pedro. Ou você ri na cara dele. A gente tem dessas coisas, né, irmãos? Poxa, percebe, irmãos, como que a motivação de vida vai desalinhando a gente? A gente perde a alegria porque eu tenho que estar triste. Eu acostumei com a pancada. Todo dia eu tenho que receber pancada, senão eu vou atrás da pancada. Tamia, me dá uma pancada, porque eu estou sentindo bem hoje. Não precisa ser assim, irmãos. A gente pode realinhar as nossas coisas e não ser impelidos. Na semana que vem eu vou falar o que tem que ser, não nessa. Que aí você vai ver. Geralmente se acha dominada por uma descontrolada busca de superação. Tem esse problema também no nosso coração. Eu sou impelido o seguinte: eu tenho sempre que fazer mais. Sabe a Marta? Mais. Jesus está na minha casa, eu tenho que lavar a louça. Mas Jesus está lá. Não, se eu lavar a louça, Jesus vai falar: nossa, como você está lavando a louça? Não que não seja importante o serviço de Marta, né, irmão? A gente sabe que é importante. Não é desvalorizado por Jesus. Só que tem uma parte, irmãos, num determinado momento, que a gente precisa enxergar que é melhor, que é mais importante do que aquilo. Então a pessoa impelida, ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue enxergar, por exemplo, a beleza de ela separar um tempo para dar uma andada com o filho e com a filha. É coisa mais simples, irmãos. Você ser pai, se pegar de mãos dadas, você não vai ganhar R$1. É só uma pergunta. Às vezes vai questionar coisa para você. Mas que propósito, irmãos? Falar a palavra de Deus, andar, relaxar. Não, mas eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ver notificação, não, eu tenho que ficar sabendo o resultado do jogo. Irmãos, a pessoa impelida, ela perde esses momentos importantes que Deus dá, porque ela precisa sempre correr atrás de uma superação ou de alguma coisa que ela não alcançou ainda. Eu acho que isso tem a ver também com prioridade, né? Sim. Fácil não é, né? Não é fácil. Não é impossível, mas é difícil. A gente vai falar na próxima aula sobre um pouco dessas questões. Mas olha que importante, irmãos. Como é que eu entendo que é prioridade? Quando eu olhei para trás e entendi a motivação. Quando eu olhei e entendi as questões que estão erradas na minha vida. Aí eu começo a entender. Peraí, eu estou trabalhando demais.
isso aqui está tirando tal coisa, eu preciso reajustar isso. E aí a gente vai realinhando. Assunto para a próxima.